Bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder nessa terça-feira iniciar os nossos dias juntos. Meu Deus, que alegria. Quero acolher você, quero acolher seu coração, quero acolher toda a sua história, a sua família. Quero desejar a você as bênçãos de Deus. Quero desejar a você toda a graça da parte do Senhor no seu coração. Que a paz do Senhor invada a sua casa, invada a sua família e traga para você um pouquinho do céu aqui na terra. Bom dia, povo. Bom dia, família de fé. Que alegria, meu Deus, poder retomar as nossas orações, retomar o nosso encontro de todas as manhãs, né? Bendito seja Deus que nos dá essas oportunidades, porque é por Ele, é para Ele, é com as mãos dEle que nós vamos vivendo cada dia, cada processo. É para tudo é para a glória de Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que hoje você despertou para esse movimento de busca, de encontro com Deus. Independente do que está acontecendo, nós queremos Deus. Nós desejamos o Senhor. Amém? Enquanto você vai enviando a oração para os seus grupos de amigos, nos directs dos seus colegas, mandando lá no grupo do trabalho, no grupo da família, no grupo do bairro, falando, gente, já começou a oração da manhã. Enquanto você vai mandando, quero desejar a você do mais profundo do meu coração, que a graça de Deus hoje possa vir trazendo luz ao seu coração. Que você tenha essa disposição de buscar a Deus sobre todas as coisas. Que os teus olhos não estejam turvos, que os teus olhos não estejam confusos, mas que os teus olhos estejam firmados no Senhor. Que você tenha essa disposição de firmar em Deus e com Ele permanecer. Que essa graça, porque isso é graça. Às vezes a gente decide, mas sozinho a gente não consegue sustentar isso. Estava discutindo isso com o padre, né? E eu falava para ele, padre, às vezes a gente decide muita coisa. E às vezes a gente está ali determinado em certas coisas. Mas é preciso a graça. E ele concordou. Eu falei, padre, só com uma decisão humana a gente não se sustenta. Precisa da graça. Precisa do auxílio. A gente vê isso nos casamentos, nos matrimônios. A gente vê isso quando um padre é ordenado. E o padre, no final, ele faz o seu juramento e ele fala assim, sim, né, nos momentos das promessas, com a graça de Deus. A mesma coisa o casamento. O casamento, quando o homem e a mulher se unem, ele recebe, então, uma bênção de Deus. Que eu acredito que seja essa graça invisível que sustenta. Porque existem missões, existem ocasiões na nossa vida que se não for pela graça a gente não dá conta de atravessar. Mas é pela graça de Deus, né? Então que hoje nós possamos nos abrir a essa graça divina, a esse movimento do céu nas nossas vidas. Não porque nós somos melhores, mas porque Deus viu a nossa necessidade. Deus inflamou o nosso coração. Quando nós somos batizados, gente, nós recebemos os dons. Você é batizada, quero lembrar você o que você recebeu de Deus no dia do seu batismo. Você, meu irmão, que é batizado, você recebeu o dom da sabedoria, você recebeu o dom do temor a Deus. Olha quanta coisa nós fomos recebendo. O dom do entendimento, o dom da fé, o dom da caridade. Olha quanta coisa a gente recebeu. Isso está em nós. A gente fala assim, mas eu não tenho isso. Não, você tem sim. Talvez você não colocou isso em uso. Talvez você não colocou isso para fora à disposição de você mesmo. Ser sábio não é nem para os outros, é para você mesmo. É para você ter uma vida melhor. A sabedoria nos dá a oportunidade de uma vida melhor. Quem é sábio vive melhor. E você pode anotar isso, porque você recebeu esse dom. Você recebeu essa graça de ser sábio e de ser sábia. E viver conforme Deus nos inspira, através das Sagradas Escrituras, através dos mandamentos, através da igreja.
Olha quanta coisa bonita, gente. Olha quanta coisa maravilhosa que às vezes a gente não contempla e a gente tem. Olha como é mais fácil a gente invejar a vida dos outros. Como é mais fácil a gente querer o que os outros têm. Mas eu quero dizer, você já tem uma riqueza. Você já é uma pessoa muito rica dos dons que Deus te deu no seu batismo. Fora os dons que Ele foi acrescentando no meio do caminho. Quem aí é capaz de contemplar uma beleza, uma riqueza imensurável, insondável que Deus já deu para você? Você é capaz de dizer, eu sou uma pessoa abençoada? Quem aí é capaz de dizer e declarar isso? Eu sou abençoada. Diga isso, eu sou abençoado. Vai dizendo aí para você mesmo entender, eu sou uma pessoa muito abençoada. Deus já me deu muito. Deus já me conduziu muito bem até aqui e Ele não vai te desamparar agora. Se até os dias de hoje Deus te sustentou, Deus te amparou, você acha que agora Deus vai te abandonar? Você acha que agora Deus vai desistir de você? Nunca. Deus não é homem, Deus não é como nós que abandonamos o barco. Deus é um Deus perseverante nas nossas vidas para a nossa salvação. Amém? Pode declarar isso mesmo. Eu sou uma pessoa abençoada. Quanta coisa você já tem na sua alma, quanta coisa Deus já tem te amparado. E você, o tempo todo, teve isso dentro de si. Pela força, pela bondade de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é extremamente generoso. Vamos dar início à nossa oração com o coração grato. Amém? Isso mesmo, vai declarar isso. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa sábia. Eu sou uma pessoa que recebeu de Deus muitos dons. Eu sou uma pessoa que já recebeu de Deus muitos presentes espirituais. Vai declarando isso, vai assumindo isso para a sua vida, porque às vezes você assume tanta coisa. Você assume o que a sua colega de trabalho falou, você assume o que muitas das vezes os seus filhos, o seu marido, os seus colegas falam de você, e você não assume o que Deus já disse a teu respeito. Assuma isso. Você é uma pessoa abençoada. Você precisa assumir o que Deus já disse ao teu respeito. Porque o que Ele disse é que vai permanecer. O que os outros disseram vão passar. Tem gente que falou as coisas sobre você que nem lembra que você existe hoje mais. E você ainda está aí, presa naquilo que alguém falou que já nem faz parte mais da sua vida. Você está presa acreditando que você é aquilo que aquela pessoa falou. Acredite no que Deus já falou sobre você. Assuma o que Deus já te deu. Porque o que Deus te deu, o que Deus falou ao teu respeito, é sobre isso que você vai viver. É sobre isso que a sua vida vai ser amparada. Amém? Porque se tem uma pessoa que não te desampara, essa pessoa é Deus. Se tem uma pessoa que não te deixa, é Deus. Se tem uma pessoa que te ama, essa pessoa é Deus. Né? Então assuma que você também é muito amada por Deus. Toma para o seu coração esse amor indescritível de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos tomar juntos a palavra de Deus. E nós estamos aí, né, gente? Nós estamos aí no mês vocacional. Semana passada nós rezamos pelas famílias. Quantos frutos nós tivemos das orações pelas famílias. Quanta gente testemunhando sobre a oração pelas famílias. E a gente pode voltar a essas orações, né? Rezar juntos. Essa semana nós vamos também estar rezando pelos padres, pelos sacerdotes. Hoje, dia de São Domingos, né? Este grande sacerdote que defendeu a fé, que combateu a heresia na igreja. E ele perguntava para Deus no momento de oração, no momento em que ele rezava, Deus, como eu posso defender a fé? E numa experiência profunda de revelação, Deus mostra Nossa Senhora para ele. E Nossa Senhora entrega o rosário, Nossa Senhora entrega o terço nas mãos de São Domingos. E ela diz, contempla a vida do meu filho. O terço é isso, né? O rosário é isso. É a contemplação da vida de Jesus. E no meio dela, a gente vai rezando as Ave Marias. E São Domingos foi o grande propagador da oração do rosário. E São Domingos, então, combateu as heresias, combateu toda a maldade que se levantava na igreja naquele tempo, através do rosário. E nesses últimos tempos, nós estamos vendo isso. O rosário tem sido uma oração
rezada por tantos, rezada pelos carismáticos, rezada pelos tradicionais, rezada por todos os movimentos da igreja. Esta oração ela tem sido um auxílio e tem sido uma oração de grande combate contra o mal, contra o demônio, contra tudo aquilo que tem dividido o mundo, dividido inclusive a igreja, né? Então, o rosário, desde a época, né, onde São Domingos recebeu de Deus essa revelação, ela tem sido propagada. São Domingos tem propagado o rosário. E hoje é dia dele, desse sacerdote. E nós queremos rezar por eles, pelos padres. Vamos também rezar a oração. Semana passada nós não fizemos a oração diária, mas hoje nós retomamos e colocamos e pedimos juntos para que o Espírito Santo venha iluminar a vida dos padres. Vamos rezar? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Quero convidar você a trazer no seu coração o seu pároco, o padre que você hoje participa com ele na sua paróquia. Eu quero convidar você a trazer no seu coração o padre que você às vezes acompanha aqui na internet. E nós vamos pedir: venha Espírito Santo sobre a vida do sacerdote. Venha iluminar o coração, o ministério, a vida, a alma dos padres. Nós queremos nos unir como família de fé e pedir ao Senhor que envie a luz do teu Espírito aos padres que estão tão confusos nas suas vocações, aos padres que estão vivendo o esfriamento na vocação, aos padres que estão vivendo o cansaço, a enfermidade na sua vocação. Nós queremos apresentar os padres cansados, os padres abatidos, confiando no Espírito, no fogo, na chama, no ardor, nos carismas que o Espírito é capaz de nos dar. Vem o Espírito Santo de Deus visitar as casas paroquiais, visitar as igrejas, visitar as comunidades, visitar os seminários. Vem o Espírito Santo de Deus inflamando o coração dos padres, daqueles que nós conhecemos e daqueles que nós não temos conhecimento da vida deles, mas que são padres, os filhos prediletos de Nossa Senhora. E nós, como família de fé, queremos rezar por eles, esse Pai Nosso, essa Ave Maria, e consagrá-los ao Senhor, ao Espírito Santo. Queremos pedir, Espírito Santo de Deus, não abandone os sacerdotes, não abandone esses homens enviados por Deus, esses homens ungidos por Deus, para nos trazer Jesus Eucarístico. Abençoe as vocações, abençoe as vidas, Espírito Santo. E que hoje haja um grande renovo, um avivamento no ministério dos padres que nós estamos rezando. Eu quero colocar os padres da minha cidade, os padres amigos que moram no meu coração, aos padres, aos grandes homens que estão neste tempo se levantando para defender a fé, para animar o povo de Deus. Os padres que dão a sua vida pela evangelização. Nós queremos pedir por eles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aos padres também que acompanham aqui o perfil, aos padres que veem a oração da manhã depois, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Vamos pedir a oração, vamos rezar juntos, né? Com a oração, página 11 do Direcionamento Espiritual. Veni, Creator, e vamos juntos deixar com que o Espírito nos conduza nesta oração. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações,
com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Toma comigo o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 36. Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem, Pedro, desce, vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesta manhã, Jesus vem dando seguimento ao Evangelho de São Mateus. Ontem, Jesus realiza a multiplicação dos pães. Jesus, então, no meio de uma multidão, ele transforma, né? Ele multiplica, quero dizer, corrigindo, né? E daquele pouquinho, Jesus faz dar muito ao ponto de sobrar. E Jesus é esse que, de uma forma inesgotável, está cuidando de nós. De uma forma incansável. Jesus não cansa, porque ele é Deus, né? Jesus, ele incansavelmente cuida do povo. Eu achei interessante, e eu sempre, quando eu vou fazer a Lexio Divina, parece que saltam aos meus olhos alguns detalhes do Evangelho. E hoje Jesus começa assim: depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos pudessem ir na frente, e ele continuou com o povo. Os discípulos foram e ele continuou ali com o povo. E continuou com o povo que chegava, que abraçava, que pedia oração. Eu fiquei imaginando, né, aquilo. Jesus, depois de ter realizado um grande milagre, Jesus está ali,
O povo abraçando, o povo pedindo, Jesus, põe tua mão aqui, Jesus, e passando a mão na roupa dele, né? Tipo assim, eu vejo que isso dá um esgotamento, isso dá um cansaço, porque parece que as pessoas sugam da gente tudo que a gente tem. Por quê? Porque há uma carência, uma necessidade de Deus. Então as pessoas muitas das vezes não querem a gente, querem o Deus que está dentro de nós, né? E Jesus estava ali, se doando. Jesus não se doou só lá na cruz. Jesus já se doava aqui, né? E eu fiquei um tempo rezando em cima desse trecho. Jesus tinha essa disposição. E depois que Jesus despede o povo, ele sobe. Eu vou até pegar aqui, que eu fiquei parada nesse trecho, né? Onde Jesus, então, se doava dessa tal forma. E no versículo 23, quem está com a Bíblia ou quem está com a liturgia, acompanha comigo. No versículo 23, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte. Eita glória! Para orar a sós. Gente do céu, o evangelho ele é rico em detalhes. Veja que depois que então ele vive esse processo de esvaziamento, ele sobe para o monte e vai orar. Ele vai descansar em Deus e se abastecer. Então ele vai se dobrar, ele vai se encurvar e Deus vai descer. E ali vai haver então essa comunhão, o humano e o divino, o Deus Filho com o Deus Pai. No monte, no alto. Gente, isso é mistério demais. Eu não sei se vocês estão entendendo e compreendendo. Jesus, depois de se doar, de se esgotar, né? Tendo paciência com as pessoas, ele vai para junto do Pai. E o Pai o abastece. O Pai o sacia. O Pai o descansa. O Pai faz tudo o que ele precisa. Mas ele estava a sós. Como que ele estava? A sós. Eu queria que você repetisse comigo. Jesus estava a sós, no alto do monte. Porque para você ter intimidade com Deus, é só quando você está sozinho. A oração da manhã é maravilhosa, é muito gostoso. Retiro, grupo de oração, células de oração, encontros de oração. Gente, isso é maravilhoso, isso é fantástico. São as imersões que Deus nos leva, mas não há nada mais forte, mais poderoso, que nos sustenta de verdade quando nós estamos a sós com o nosso Deus. É Ele que renova verdadeiramente as nossas forças. Eu ressalto, é maravilhoso momentos juntos, mas nada é mais profundo e mais intenso do que os momentos em que você está a sós com Deus. E Jesus fez isso. E veja que Jesus, então, ele sai desse momento a sós com o Pai e ele vai para o mar. Dentro do contexto da teologia, dos estudos da palavra de Deus, o mar é um mundo. Jesus, ele anda sobre o mundo, ele anda sobre as adversidades, as tribulações, as provações que o mundo tem. As ondas são essas tribulações e provações do mundo. E Jesus, ele anda sobre elas de uma forma serena, porque ele sai de junto de Deus. Então, o mundo não dá medo para Jesus. O mundo não amedronta Jesus. O mundo não agita Jesus. O mundo não faz com que Jesus tenha receio de andar sobre ele. Jesus é a autoridade máxima. E a autoridade de Jesus é a autoridade espiritual e humana. Jesus, então, ele vai na noite, quando ninguém está enxergando, ele vai. Cheio de Deus, ele vai sobre o mundo, ele vai sobre o mar, ele vai sobre as ondas agitadas, ele vai sobre as tribulações que o mundo nos dá. E ele vai de encontro à igreja, que é a barca de Pedro. E quando ele olha para Pedro, Pedro fala, Senhor, se és tu, eu quero ir ao teu encontro. E Jesus fala, então vem. Porque se você está de olho em mim, se você realmente confia em mim, o mundo não vai te causar medo. E enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele continua. Mas depois, o que acontece com Pedro? O que o Evangelho diz para nós? Que ele começa então a gritar de medo. Jesus, porém, logo lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. E aí Pedro fala, né? Vem. E Pedro,
desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu, olha isso aqui, quando sentiu o vento, ele ficou com medo. Ele só sentiu o vento. Gente do céu, Pedro é muito a gente, né? Nós somos muito Pedro, né? E aqui Pedro retrata a humanidade, o medo, a insegurança. Mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de renunciar a tudo isso? Será que eu vou dar conta quando todo mundo começar a falar na minha cabeça? Será que quando todo mundo começar a falar, larga a mão disso, você tá sendo beata, larga a mão disso, você tá vivendo muito radical, larga a mão disso, você vai parar de beber, larga a mão disso, você não vai sair mais com a gente, você não vai fazer mais fofoquinha? Para com isso, você tá muito certinha. Que isso? Isso aqui não é pecado, não. O mundo mudou, isso aqui é normal, né? Esses aqui são os ventinhos, gente. Esses aqui são os ventinhos. E aí Pedro mostra a humanidade minha e sua aqui no Evangelho. E Pedro sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Jesus, salva-me. Foi a palavra que Pedro falou, foi o grito talvez de Pedro, né? Senhor, salva-me. Jesus logo, depressa. Por quê? Porque Jesus é o mais interessado em nos salvar. Jesus é o mais interessado em nos redimir. Jesus apressadamente, Jesus logo estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e disse, homem fraco, você acha que eu vou te desamparar? Você acha que no meio do mundo, no meio da tribulação, eu vou te deixar? Que isso, Pedro? Até parece que você não me conhece. Porque é isso que Jesus fala para nós, gente. A gente chega a querer se emocionar, né? Porque é isso. No meio da tribulação, a gente acha que aquilo vai ser o fim nosso e que a gente não vai sobreviver. E a gente duvida de que Deus nos sustenta. A gente duvida que o amparo virá da parte de Deus. Às vezes a gente não aceita que nós vamos passar por coisas e que a gente vai pecar em áreas que a gente imagina que a gente nunca vai cair ali. Mas ali entra a misericórdia, entra o amor e entra a mão. Logo, Jesus estendeu a mão para Pedro, retirou ele e disse, homem fraco. Até parece que você já não me viu. Gente, isso tudo porque Pedro tinha acabado de ver Jesus multiplicar os pães. Isso foi coisa de dias. Isso foi coisa de dias. E o que o Evangelho quer dizer para nós? O que é a mensagem principal? Você precisa ter vida de intimidade com Deus. Senão, realmente, quando vier as grandes ondas tentando te afundar, você não vai dar conta. Você vai ser afundada. Você precisa estar ligada em Jesus. A sua vida precisa estar conectada nele. As agitações, o mar existe, mas também existe a igreja, que é a barca de Pedro, e você precisa estar lá. Você precisa estar lá com Jesus. Veja que quando Jesus então chega em Genezaré, as pessoas o reconhecem. Sabe quem ele é? Que hoje você possa reconhecer Deus e saber quem ele é na sua vida. Ele não é só um pronto-socorro. Ele é o teu Salvador, ele é o teu Deus. Jesus, ele não é só aquele que resolve os teus problemas quando ninguém resolve. Ele é o teu Deus e ele quer te amar. Ele quer estar com você, ele quer participar da sua vida. Jesus não é só aquele que traz as soluções para os teus problemas. Jesus é aquele que muda a tua vida. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Que nós precisamos ter, sim, os olhos firmados nele, direcionados para ele, para que ele não deixe a nossa vida virar um caos. Porque a tendência nossa é fazer bagunça. A gente atrapalha a ação de Deus. A gente nem colabora. Então tenhamos esse olhar, esse ouvido, né? Tenhamos nosso coração sensível a tudo isso. Mas para isso eu preciso estar no monte, a sós. É o princípio de tudo. Todo homem, toda mulher que deseja trilhar um caminho com o Senhor precisa educar a sua alma para uma vida de oração, para uma vida de intimidade com o nosso Senhor.
Eu espero que você hoje decida por isso e se empenhe para viver isso, de verdade, sem mentiras. Amém? Quero aproveitar e convidar você, meu irmão, minha irmã, a vir rezar a Quaresma de São Miguel conosco. Começa terça-feira que vem, daqui uma semana, né? Para aqueles que não conseguem, às vezes, rezar de manhã, que eu sei que tem a galera aí, Padre Frei Gilson, Instituto Hesed, que vai rezar às 4. Nós vamos rezar às 8h30 da noite. Às 8h30 teremos a Quaresma no canal do YouTube da comunidade Mariana Resgate. Começamos terça-feira. E quero também lembrar você que ainda não fez a sua inscrição pro Fiat. Povo de Deus, estamos aí ainda com o primeiro lote aberto. Convide seus amigos, aproveite o valor, aproveite e convide mais pessoas para estar conosco neste encontro que vai mudar a sua vida. Não houve uma pessoa que esteve no Fiat Faça-se, que esteve naquele momento com Nossa Senhora, que não mudou de vida. Então venha participar conosco deste grande movimento mariano aqui na Terra, que serão os dias 20, 21 e 22 de outubro, tá bom? O link para inscrição está na bio da comunidade Mariana Resgate. E nós queremos abraçar você, queremos estar junto com você neste grande e maravilhoso acontecimento. O céu nos visitará nesses dias e eu quero te encontrar lá, tá bom? Fiat Faça-se 2023, eu quero te ver lá e observar o quanto Deus, contemplar, né, gente? O quanto Deus fará em nossas vidas. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe poderosamente.